traz sua nave e suas histórias de amor. Que alegria, que satisfação gravar o episódio de hoje. Ele é peculiar, tem suas diferenças. Primeiro, gravei com uma mulher. Segundo, um Opala diferente, com umas características diferentes. E que história que isso vai nos revelar? Vem comigo, presta atenção nessa história e observa quanto amor por detrás dessa nave. É sobre isso. A gente conta histórias de amor. E a nave de hoje é um Opala Coupé Commodoro ano 1980, cheio de suas peculiaridades. Ele tem um diferencial o programa de hoje, porque é com uma mulher, é com a Giovana, conhecida como a Gi Verdinho. Gi, muito obrigado por estar aqui. Eu me apaixonei quando eu vi a sua página no Insta e uma foto em peculiar me chamou muito a atenção. É uma foto que você tem num lugar lindo e você registra e fotografa a parte do carro onde tem uma marquinha de ferrugem. Me conta a história dessa foto. Muito obrigada, Vanessa, pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história, né? Porque em si é muita coisa. Tudo começou quando meus pais se separaram. Eu era muito novinha, minha mãe começou a trabalhar sozinha, eu tinha uma irmã menorzinha. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos numa funilaria e pintura. Então, desde pequenininha eu estou envolvida com carro no ramo automobilístico. Depois de ter trabalhado nessa oficina, eu passei a trabalhar com ela, mas eu peguei 3 anos aí de experiência, onde eu me apaixonei pelo polimento, pela parte da funilaria em si, onde pegavam os carros batidos, porrados mesmo, né? E aí reformava tudo aquilo. Eu me encantei com aquela mágica que era a mão de obra, né? O amor em si, porque eu, particularmente, quando mexo muito com o carro, eu não só estou mexendo no carro pensando que eu estou atendendo o meu cliente, mas eu estou arrumando ele, colocando amor como se fosse para mim. Então, acho que isso é muito importante, né? E aí, depois dos meus 14 anos que eu peguei todo esse engajamento com oficina, eu quis muito me especializar, né, na funilaria e pintura. Só que na época era um gasto muito alto, um investimento que não estava no momento apropriado para mim. Então eu parti para a estética automotiva, que é onde eu sou formada. Eu tenho hoje em média de 8 certificados em vários tipos de escolas diferentes, né? E o Opala em si, o verdinho, eu adquiri ele com 17 anos. Eu já tinha um amor por carro, né? Em especial carro antigo. E ele, eu entrei muito na OLX, no Marketplace. Eu gostaria até de agradecer por quem criou, né? Porque hoje, se não fosse por eles... Só que a nossa história em si foi a seguinte: antes de eu entrar na OLX para poder ver, pesquisar, eu vi ele na rua da minha casa. Eu tava caminhando assim, normal, passei e olhei ele, eu falei assim, caramba, que Opala bonito. E ele tava com os vidros baixos, né? Aí eu olhei assim por dentro, aí na minha cabeça ficou assim, um dia eu ainda vou ter um. Mal eu sabia que seria ele, né? Depois de um tempo que eu tinha visto ele, eu entrei no OLX, comecei a pesquisar vários outros carros. Em média, o modelo que eu queria não era esse. Eu queria um modelo 76 azul Danúbio, que eu sou apaixonada. Coupé também, 2 portas. Mas é aquela, né? Quando a gente está em busca de um carro antigo, a gente não vai muito pelo modelo em si. Eu não tinha para poder dar no modelo que eu queria. Então acabou sendo ele que foi muito mais em conta. O ex-dono dele estava com uma promoção durante a semana. Ele colocou bem assim no anúncio, somente essa semana, 2.000. Falei, eu não posso perder, eu já estava guardando o dinheiro, né? Aí conversei com ele, comprei o carro e tá aí comigo, vai completar 7, 8 anos já. E como que ele estava na época? Na época ele estava bem mais judiado do que ele está agora. Eu comprei ele escondido da minha família, né? Porque desde então, quando eu acabei escapando assim, que eu queria ter um carro antigo e um Opala em si,
meu padrasto, minha mãe, muitos deles falaram assim, mas você não vai conseguir dirigir porque é um carro muito grande, você é pequenininha e é um carro que vai te fazer passar vergonha porque é um carro antigo, você precisa de um carro moderno, um Corsinha, um Celtinha. Eu falei, não, mas esse é o que eu quero ter. Então, depois que eu adquiri ele, eu acabei comprando escondido. Eu aluguei ele uma garagem longe da minha casa e ele tinha muita coisa para ser feita. Tinha que trocar pneu, suspensão, mexer com freio, o motor dele tava horrível, a gente teve que trocar também. A interna, nossa, a última coisa que eu deixei mesmo para poder mexer nele foi a parte do exterior, né? Que eu já peguei ele assim, mas com o tempo veio acabando desagradando um pouquinho. E o meu sonho maior assim hoje é ver esse carro transformado, restaurado. Como que é ele restaurado? Ele sem esses podres, com a interna do modelo que eu quero, porque esse modelo ele é do 82, a interna, né? E o meu carro em si é um 1980 de documento. Então ele é o modelo moderno, mas com a interior do antigo, do 79, que é o volante redondo, os relógios de instrumento também redondinho. Então, desde o decorrer do tempo, eu tô comprando todas essas peças, porque quando chegar finalmente o dia de mexer, eu vou estar com tudo bonitinho e vai ficar do jeito que eu quero. Onde nasceu esse sonho? De carro antigo. A sua família chegou para você e falou, não, é um carro grande para você dirigir, vai ser difícil porque você é pequenininha. Como que foi receber essa informação da sua família, que são as pessoas que a gente quer que nos apoiem normalmente, né? E aí você se manteve firme e falou, não, não é esse, é aquele carro que eu quero. Por quê? O que ele tem de mais? Então, eu sempre tive comigo, assim, que a nossa família sempre vai tentar, de alguma maneira, tá falando pra gente quais são os caminhos certos que a gente tem que correr, mas eu acho assim, hoje em dia é tanto jovem envolvido com droga, com coisas mais erradas, e eu pensei, gente, eu só quero um carro e eu quero esse carro. Então é tão difícil, sabe, aceitar que esse é o meu sonho. Se depois eu quebrar a cara ou não der certo, pelo menos eu tentei. Eu gosto de ter isso comigo, eu não gosto de desistir sem tentar. Então, se der errado, se eu me frustrar, é eu, comigo mesma. Eu vou ter aquilo dentro de mim que foi porque eu não consegui, não porque alguém me falou e eu falei, não vou porque aquela pessoa falou. A sua paixão pelo carro antigo é específico do Opala ou é de carros antigos em geral? De carro antigo no geral. No geral? No geral, mas ele em específico porque foi meu primeiro e continua sendo amado, né? Quando você vê um carro antigo, você trabalha com carro, mexe com carros, então você está sempre lidando com carros populares, né, que normalmente se vê bastante por aí. Mas quando você vê um modelo antigo, como é para você? Que emoção te emerge? Olha, como você mesma gosta muito das histórias, eu fico imaginando a questão disso, né? Porque um carro antigo não é só um carro antigo. Ele traz consigo toda aquela bagagem, desde quando ele nasceu. Quantas pessoas será que ele transportou? Quantas viagens será que ele fez? Então tem toda uma história por trás disso e eu gosto de ficar pensando nesse sentido, né? Então, pra mim, tipo, a pessoa tendo um clássico, um carro antigo que seja restaurado ou não, ele tá ali mantendo aquela coisa viva. Porque é muito difícil você ver uma pessoa com um carro antigo, porque dá dor de cabeça, quebra, a gente fica com raiva, é um estresse danado, só que tem aquela coisa de amor. Então, quanto mais a pessoa se mantém ali firme, quer dizer, tipo, eu não vou desistir de você, eu tô aqui persistindo. Então, pra mim, é uma coisa, tipo, muito incrível, né? Peguei, tipo... Desde que você começou a falar, eu tô observando as nuances da sua fala e no primeiro momento me veio uma coisa de raiz, a ideia de raiz. Aí eu tô vendo o seu discurso continuar e eu tô vendo valores. É como se algum valor seu estivesse gritando nas entrelinhas das suas falas. Eu tô achando lindo como você tá validando o poder e a preciosidade da história. Eu acho isso lindo, eu amo isso. Eu amo falar de história, respeitar histórias. Muito provavelmente isso deve ser um traço muito forte em você, profundo, que você de alguma forma desloca quando fala em carros antigos. Eu não tenho dúvida nenhuma que para você
A essência é uma coisa importante, o que vem lá de trás é muito importante, a história são importantes e de alguma forma você desloca e se comunica com isso através dos carros. Eu acho isso lindo, tá? Isso daí é valores preciosos, você está falando de respeito, você está falando de validação, você está falando de reconhecimento, isso é muito bonito. Isso faz parte de uma grandiosidade sua, é sua isso. E aí você pega isso e consegue deslocar na nave. Eu ainda quero entender um pouco mais, já que você citou que você trabalha na funilaria e pintura. Eu conheço esse ramo também. Eu comecei lá atrás em concessionárias, né, de veículos e eu trabalhava no setor de funilaria e pintura. Eu achava o máximo e eu pirava quando eu via a mulher lixando o carro com uma habilidade tão grande, com excelência, né? Porque não é simples fazer o processo de lixar, é muito detalhe. Então, assim, você já mexe com isso, você entende isso, mas você preferiu deixar por último, você está juntando as peças. Você tem vontade de você mesmo mexer nessa parte? O que você quer fazer? Então, eu já levei ele a algumas oficinas, né, para poder fazer essa parte de restauração, porque eu acho que eu em si, eu já passei por vários outros empregos, né, mas eu nunca saí do ramo automotivo. Já trabalhei em estética automotiva. O meu último emprego no ramo automotivo foi numa restauração de carros antigos mesmo, onde entrava de tudo. Eu vivia punindo Fusca, que a minha área mesmo hoje é estética, né, então eu faço polimento, revitalização de farol, todos os serviços aí que agregam a estética. Então, o próprio dono da oficina falou, se você quiser, a gente pode estar fazendo ele aqui. Então, aquele momento de ter trabalhado com o pessoal, ver certinho como que eles trabalham, ele é uma pessoa muito detalhista, então acho que isso conta muito, porque eu vou estar entregando o meu amor na mão de alguém. Então, eu não quero que seja qualquer pessoa, sabe? Eu quero poder conhecer. Então, eu ainda tô me decidindo o que eu vou fazer. Eu gostaria muito que eu mesma pudesse mexer, mas por questão de espaço, isso a gente ainda vai ver com o tempo, né? Dentro do pouquinho que eu tô te ouvindo, se eu fosse definir esse entregar o meu amor, eu diria entregar um pedaço de mim. Eu adoro essa parte aqui pra vocês, né? Que se eu pergunto, né, qual o significado dessa nave na sua vida, de cara sai meu tudo, é um pedaço de mim. De fato, é um pedaço seu, é das suas melhores partes. Isso que é muito bacana, né? Porque você tá falando de cuidado, afeto, carinho, consideração, respeito. É muito bacana ver a maneira como você fala e trata do carro. Fala dos seus principais princípios e valores. Isso é muito bacana. Assim, eu desde cedo comecei a trabalhar muito novinha. Então, assim, eu tenho isso comigo, né? Tudo que Deus me permitiu ter, eu acho que foi por um propósito, foi por uma boa causa, né? Eu sempre trabalhei, sempre comprei tudo que eu quis. E ele foi uma das conquistas que eu tive, né? Então eu pensei assim, por que Deus me permitiu ter algo para mim poder cuidar, para mim poder zelar? Porque assim, ele não tinha documento. A finalidade desse carro seria um desmanche. Então eu sinto que eu resgatei ele, que eu salvei ele. Eu ia falar essa palavra, resgatou, então, salvou. Eu dou muito valor a isso. Sim. E cada coisinha a mais, uma pecinha aqui, um detalhezinho ali, pra mim faz toda a diferença. Até outro serviço que você faz também, trabalhando, revitalizando o farol, não é isso que você faz? Você viu como isso é forte em você? O restaurar? Isso fala muito de você. É muito bacana. É bonito de ver. Eu acho que quem se beneficiaria muito desses seus valores são suas amigas mais próximas. As pessoas mais próximas de você. Você tem uma característica daquela que não vai abandonar. Que se você puder, você vai ajudar, você vai resgatar a pessoa. Isso é muito bacana. Eu tenho muito isso comigo, de tipo, do que eu puder fazer por qualquer pessoa, mesmo sem conhecer, eu não vejo no que eu vou ganhar em troca, né? Porque eu sei que Deus me dá tudo em dobro. Eu gosto muito disso. Eu jogo muito pro universo que Deus coloque pessoas boas na minha vida, no meu caminhar. Eu jogo muito pro universo que pessoas que falem a mesma língua que eu cheguem até mim. E não é diferente. Eu me identifico com alguns traços seus. Eu fico muito feliz de receber alguém tão doadora quanto você é, porque eu sei como é ser doadora. Eu acho isso lindo demais. O entregar, o cuidar, o resgatar, sem esperar nada em troca. Isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Mas, vamos lá.
Para mudar um pouco o viés aqui. Já viveu alguma história engraçada nesse carro? Diversas. Muito. Já teve que empurrar muito na ladeira? Ah, meu Deus do céu. Eu vindo pra cá, que nem eu comentei, ele tá com um probleminha no carburador dele, então ele vive acelerado. Ele tem que estar com o afogador puxado, senão eu não consigo chegar em lugar nenhum. Mas em questão de ter que empurrar, o pessoal olhar, assim, muita gente vinha ajudar, sem eu pedir, tá bom, gente, empurra aí. Isso acontece direto. Mais histórias engraçadas e, assim, a gente tem aquele momento de sentir, caramba, por que você fez isso? E eu tenho muito disso com ele, né? De tipo, gente, eu não sou louca, tá? Mas eu gosto muito de conversar. Não sei se você já assistiu aquele filme do Herbie, que é um fusquinha. Sim, um Fusca Palace. Exatamente. Eu sinto como se esse carro tivesse alguma característica assim, então eu trato da mesma maneira. Ele tá querendo pegar de manhã, eu fico, vai filho, vai, pega, não sei o quê. Ou quando ele tá quase morrendo, eu falo, não. Aí ele dá uma... Respira, vai, levanta que vai dar certo. Vamos chegar lá, vamos voltar e tá tudo certo. Quando eu pensei na ideia do Traiçonave, eu observava os amores, as emoções, os afetos, sentimentos diversos, que por algum motivo da vida a gente não consegue trocar isso com as relações humanas, né? Porque cada um com a sua história. Uns mais reprimidos, você não pode falar, não pode chorar, não pode aquilo. E aí, nesse sentido, o nosso psiquismo, que é muito inteligente, vai deslocando para algumas coisas. O Traiçonave fala dos deslocamentos afetivos com o carro. E é exatamente isso. É como se você estivesse falando com uma pessoa, só que é sua nave. E aí você vai trocar uma ideia com ela. Não me deixa, não me abandona, não faz isso comigo, não. E assim, de loucura, não tem nada disso. O nome disso é ajustamento criativo. É uma forma que a gente acha, dentro das nossas dificuldades emocionais, de organizar nossas próprias emoções, né? De sentimentos que a gente não tem como trocar com o outro. E a gente troca na nave. É importante olhar depois se isso está disfuncional por algum motivo. Disfuncional seria se prejudicasse alguma relação familiar ou com alguma outra pessoa por causa do lugar que eu coloco minha nave. Mas se não há essa disfuncionalidade, se isso te faz bem, se isso te traz vida, te traz prazer, não tem problema nenhum, não tem loucura nenhum. É só uma forma que você ajustou de forma criativa de organizar suas emoções. E isso é muito positivo. O importante é a gente ter elas organizadas, né? Bagunçada não dá muito certo. Você comentou uma coisa muito engraçada. Tem alguns familiares meus, né, que até hoje ainda falam, nossa, se você vendesse esse carro, ele é uma relíquia, você ia conseguir muito dinheiro. O povo já nem comenta tanto, né? Porque eu falo, vocês querem me deixar brava? É falar em vender meu carro. Porque eu tenho muito isso, eu não gosto de incomodar ninguém. Eu sinto que ele não tá incomodando ninguém. Eu tô aqui, eu tô trabalhando, pagando as minhas contas bonitinho. Então, assim, não toca nesse assunto de vender meu carro, porque eu não tô pensando em dinheiro, né? Se eu tivesse pensando, eu já nem estaria mais com ele. Então não é só questão de dinheiro, o pessoal matuta muito nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Futuramente, assim, eu não pretendo vender ele de maneira nenhuma. Já tive relacionamentos que eu tive que terminar por conta que não aceitava meu carro, que eu mexia demais no carro. Então, não tem como... A pessoa que conhecer vai ter que aceitar que é um pedaço de mim. Então, não tem como. Ou entra e aceita, ou então... nada feito. Até eu encontrar alguém que respeite o que eu gosto, né? Que aceite que ele faz parte de mim e que a gente consiga viver assim. O Traiçonave é sobre isso. Fala de uma relação de amor que na maioria das vezes ela é inexplicável. Só sabe quem é, só sabe quem tem. Essa é uma relação peculiar, íntima, de cada um para cada um. O importante é que ela seja funcional, de amor, de afeto e que traga coisas lindas para sua vida. Traiçonave de hoje fica por aqui. Eu agradeço imensamente a Gi. Amei ver tanto amor, carinho. Você é um poço de coisa boa aí dentro. Eu achei muito bacana ver isso. A gente vai deixar suas redes sociais, é Gi Verdinho, né? No Insta, para quem quiser saber mais. Muito obrigado, gata. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E você lacra aí o primeiro Traiçonave com mulher. Feminina. Feminina, nós, as fritas. Venha, mulheres!